Fala galera, hoje eu vou falar sobre dois produtos, vou deixar os contatos deles aí embaixo, que eu tive oportunidade de conhecer os camaradas e conhecer os produtos deles pessoalmente. É uma enchedora em contrapressão automática de lata, garrafa, o que você quiser, tudo em um só. E o outro que é uma recravadora automática também. Acompanhe aí. Bom, mais produtos que eu vejo pessoalmente, ou que eu tenho contato, que eu gostaria muito de ter aqui em casa, né? Obviamente. Infelizmente, por questão de espaço, não dá nem para cogitar a ideia. Mas são dois produtos. Um é um envasador em contrapressão. Só que daí quando a gente fala em envasador em contrapressão, a gente fica imaginando, por exemplo, bom, tá, colocar uma máquina ali, vai descer com alguma coisa, alguma alavanca, aí eu vou travar, aí eu vou fazer isso, eu vou ter que trocar. Essa daí não. Essa daí tem 4 bicos, né? 4 saídas. Dá para você configurar saída por saída através de um painelzinho ali que você tem configuração da máquina inteira. Em painelzinho aí você consegue fazer várias configurações, tá? Eu não tive acesso ao painel, eu só vi operando, então eu não vou falar todas as configurações que estão disponíveis no painel. Eu vi ele mexendo lá e dá para configurar muitas coisas pelo painelzinho. Vou até deixar um vídeo aí, ele explicando como é que é a configuração. O áudio não está muito ok, que eu estava sem meu microfone, mas dá para vocês entenderem. Aqui no enchimento contra pressão a gente faz o enchimento aí da lata retirando o oxigênio, fazendo a purga, né, do oxigênio. Depois faz a pressurização do vasilhame. E o enchimento controlado, né, pelas válvulas da agulha ali atrás e as solenoides indicadas. Ela tem 2 velocidades de enchimento, né? O enchimento primário, que é enchimento rápido. Depois ela troca pelo tempo para um enchimento mais lento. E ela fecha quando toca no eletrodo de nível ali, né? Que fecha cada válvula de cada bico, né? Depois você tem a despressurização temporizada, subida do conjunto do carro, né? Dos bicos, né? E o sniff final. Bom, vou colocar aqui para esperar vocês verem. Tem o IHM aqui da tela, né? Se você quiser envasar a lata ou garrafa, você aperta esse botão, você seleciona o eletrodo de seleção, né? E aqui a gente chama para envasar. Ele para um bico e continua os outros até chegar. Aí dá um sniff final de espuma, né? Que bom. Aí joga. Tá vendo aquela espuminha lá no fundo lá? Vai jogar para a próxima lava. Essa daqui, ó. A gente vai no alto agora. No caso da lata, a boca é grande pra caramba, né? A boca dela é grande. E aqui a gente sabe que é o seguinte, quanto maior for a largura do orifício que a gente quer vedar, mais difícil é. Por exemplo, aqui eu tenho no fermentador 6 polegadas, a boca dele é de 6 polegadas. A de cima, acho que são 2 ou 3 polegadas. É muito mais fácil eu conseguir vedar uma pequenininha do que uma grandona. Uma garrafa de refrigerante, por exemplo, a gente consegue vedar fácil ali porque o diâmetro é pequeno. Na latinha, a garrafa, não importa, na hora que você põe lá, que posiciona, ela desce, os 4 camaradas, tem ajuste, inclusive, porque os 4 pinos são fixos, mas tem que entrar na garrafa certinha. Ali atrás tem um adaptador, que você ajusta as distâncias, você configura ali, bateu, dali pra frente é só encaixar ali que vai descer certinho.
e ela joga o peso dela em cima, ela faz a pressurização, quer dizer, ela insere CO2, faz a despressurização, quer dizer, purga a atmosfera, faz a pressurização de novo, e ela faz isso quantas vezes você configurar. Se você quiser 3 vezes a purga, ok, faz a purga 3 vezes, entendeu? Essa máquina, quando ela desce nas latas, ela põe o equivalente a 90, ou de 80 a 90 quilogramas de pressão. Só para vocês terem uma ideia de como é forte a máquina, para ela conseguir vedar. E daí você consegue ajustar ali, configurar, inclusive você vai dizer para a máquina se você está operando garrafa PET, garrafa de vidro ou então lata. Você vai falar isso para quê? Primeiro, para controlar a pressão que desce, né? E segundo também porque ela usa outros sensores, quer dizer, para garrafa ela vai usar alguns sensores e para a lata ela vai usar outros sensores. Mas resumindo, ela vai envasar as 4 latas de uma vez só. E aí, por exemplo, de repente você tem um ajuste de vazão diferente para cada uma. Ok, não tem problema, ela não vai transbordar. Ela vai encher uma lata, vai encher a outra lata e depois a terceira e a quarta. Ela não precisa encher as 4 latas de uma vez só. Legal? Ela pode, inclusive, encher as 4 latas de uma vez só. Mas uma reguladinha ali que foi diferente, ela vai encher, ela vai parar, ela vai esperar as outras latas. Outra coisa que esse cara fez que eu achei genial, ele tem uma garrafa PET atrás que serve para despressurizar o sistema e também para receber o CO2 do alívio. Por que o CO2 do alívio? Porque na hora que a gente vai enchendo a lata, vai subindo espuma ou não, tá? Mas de qualquer forma, um pouquinho de espuma sobe, o que é bom no envase. Não pode subir muita espuma, mas um pouquinho é bom. 1 centímetro de espuma é legal, porque na hora que a gente tira a lata dali, tem um monte de espuma. A gente põe a tampinha em cima, quer dizer, não teve contato com a atmosfera, menos chance de oxidação. Então é interessante um pouquinho de espuma. Mas a espuma, na hora que dá o alívio, ela joga esse alívio para dentro da garrafa PET, ao invés de mandar esse alívio para o ajuste de vazão. Que o ajuste de vazão é um regulador atrás, manual, feito por agulha. Então, vamos lá. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, todo ajuste feito por agulha, ele tem uma precisão absurda. Então, se a gente está falando com uma torneira comum, uma torneira com aquela válvula esfera, né, que é uma torneira igual de fermentador, por exemplo, a gente abre um pouquinho, já abre muito, já sai muito. Então, controlar o gás com isso daí é muito complicado. Então, por exemplo, a gente fecha, opa, parou de vazar o gás. A gente abre, começou a vazar um monte de gás, fica difícil. Então, o ajuste por agulha é mais preciso nesse caso, porque passa só um pouquinho de gás. Você dá mais meia volta, aumenta um pouquinho só, você dá mais meia volta, mais um pouquinho. Então o ajuste fica bem mais preciso. Porém, se você começar a passar líquido aí, principalmente cerveja, né, que tem açúcar ainda, por mais que seja fermentado, tem um pouquinho de açúcar, começa a formar como se fosse uma crosta ali e diminui a precisão. Então, você começa a perder precisão no sistema. E aqui a gente está falando de envasadora profissional, de linha. Então, ela não pode parar, cara. Eu não posso chegar em uma lata, eu envasar perfeitamente, na próxima lata já envasar com um monte de espuma, na outra lata demorar 3 minutos para envasar, coisa que eu consigo envasar em 20 segundos. Então, para manter um padrão na linha, um ajuste perfeito, ele usa esse sistema aí que ele joga para uma garrafinha. E o líquido que vai para aquela garrafinha, ele retorna para a lata. Então, assim, não tem perda. A gente está falando de fábrica. Na fábrica a gente não requer perda. Obviamente que todo esse sistema está sanitizado. Isso é interessante dizer. Eu estou falando do que eu vi. Lógico que de repente pode ser alguma coisa muito técnica que não seja interessante para vocês. Os sensores, como eles funcionam? Eles funcionam da seguinte forma. Ele fez uma medição ali por tensão, né? Por corrente elétrica. É como se fosse assim, ele manda um pulso elétrico para o líquido e pega o retorno em um outro sensor. Então ele manda e pega o retorno. Enquanto o líquido está lá embaixo, o sensor fica aqui em cima. Tem o sensor para garrafa PET ou garrafa de vidro e tem também o sensor para lata. Quando você sobe o líquido, se vier espuma, a espuma encosta no sensor, só que o sensor sabe que é espuma. Por quê? Porque a espuma conduz a eletricidade, mas não igual o líquido. Então ele sabe que ele é espuma. Na hora que bate o líquido, ele sabe que ele é líquido. Olha que louco isso daí. Outra coisa, não importa o tamanho da lata. Ele desce, ele tem um sensor, essa máquina tem sensor pra caramba. Ele tem um sensor de massa, de peso, de força. Não sei qual que sensor que é esse, mas é o sensor que ele mede a pressão que está exercendo em cima das latas. Então você ajusta isso também. Então, se você quiser, você amassa as 4 latas, porque essa máquina tem força para amassar as 4 latas. Da mesma forma que se você ajustar com baixa
potência, digamos assim, com baixo peso, baixa força, ela vai só encostar e na hora que vier a cerveja, vai vazar a cerveja pela lata. Digo lata porque a lata é mais difícil de vedar, como eu já disse no começo do vídeo, tá? Para garrafa PET é mais fácil. E aí, de novo, garrafa PET para todos os tamanhos. Você pode colocar qualquer tamanho, ela vai subir lá, pô, se couber uma garrafa PET de 2 litros ali, você invasa em 2 litros, sem ajustar nada, sem mudar nada, sem regular nada. Isso é fantástico, na minha opinião, é fantástico. Lógico, as latas têm que ser padronizadas, né? Você não vai colocar uma de 350, uma de 473, uma de 269, aí, amigo, aí não tem mágica, né? Mas se forem padronizadas, elas vão fazer certinho a baixa, a vedação, o invase e a despressurização, 100% automática. Aí que vem a outra parte, a segunda parte, vamos falar sobre a recravadora. Recravadora também eu achei fantástica, de verdade, achei sensacional, porque ela é realmente 100% automatizada. Você só precisa pôr a tampinha em cima, só isso. Põe a tampinha. Ela tem várias configurações lá, vários sensores também, as duas máquinas têm muitos sensores, tem muitos atuadores também. E essa máquina, no caso, ela tem vários sistemas anti-erro, né? Porque, cara, a gente está falando de uma recravadora, né? As duas máquinas são cautelosas, não vou dizer perigosas, mas que você tem que ter uma certa atenção. Eu não posso, por exemplo, começar a operação da máquina sem colocar uma lata. Eu também não posso tentar abrir a portinha ali com uma lata lá dentro recravando. Então, ele tem sensor para tudo e ela é toda blindada, digamos assim, toda fechada, toda protegida com acrílico. A outra também, porque a outra trabalha com pressão. A outra ela trabalha com pressão, ela trabalha na hora que a máquina desce e ela está protegida ali. Então, quer dizer, o máximo de risco que pode ocorrer ali é uma lata estourar, por exemplo, entendeu? Porque a lata veio com defeito, alguma coisa do tipo, ou porque o operador ajustou uma pressão errada e aí pode abrir a lata, mas ok, tá tudo protegido. E as duas têm o botão de emergência, então qualquer coisa é só apertar o botão de emergência. Bom, mas como que funciona essa máquina aí? Lógico, ela tá toda protegida, eu quis falar isso só para mostrar que ela tem proteção, que isso é importante para um operador, mas ela trabalha como? Ela trabalha como se fosse uma gaveta. Eu puxo a gaveta de um lado, começa a operação de um lado, empurro a gaveta do outro, começa a operação do outro lado. E fico nessa operação, nessa sequência. Se por um acaso eu empurrar e puxar, opa, não, cara, já comecei o processo aqui, vai dar caca. Ela para na hora, ela desativa na hora e você tem que forçar uma reinicialização. Quer segurar alguns botões, ela vai reinicializar. Beleza, reinicializou, ok, cara, significa que tá tudo sob controle, você já fez as correções que deveria e tudo certo. Você sozinho consegue invasar muitas cervejas, mas muitos litros mesmo, cara, e vai dar vazão pra caramba. Eles falaram lá a capacidade, mas eu não lembro, mas é uma coisa absurda. A primeira leva lá as 4 latas, ele vai esperar pouquinho também, vai esperar. Terminou ali, ele tira as 4 latas e já põe as quatro novas latas, desce. Essas 4 novas latas, ele tem que colocar as tampinhas nas 4 latas, colocar na recravadora, empurra. Ela recrava muito rápida, os dois acionamentos, porque uma recravadora ela tem o passo 1 e o passo 2, que a recravação ela faz da seguinte forma. As chapas são dessa forma, primeiro a gente põe desse jeito, elas fazem isso daqui e depois elas fazem isso, entendeu? Então é como se fosse um rocambole assim, as duas chapinhas se dobrando. Só que isso é feito em 2 etapas, quer dizer, eu acho que nessa também é feito em 2 etapas, porque na maioria que eu conheço é feita em 2 etapas. E ela faz sozinha, ela vai etapa 1 e etapa 2. Então na hora que ele empurra a latinha, ele fica olhando, ela gira rapidinho, coisa de segundos já tá lacrada. Enquanto isso ele já põe no segundo espaço a próxima latinha. Aí ele põe a próxima latinha, ele empurra, puxa, tira essa latinha, põe lá, já pega outra latinha, põe, nisso já terminou. Ele empurra, pega, põe, então ele já trabalhou aqui, trabalhou as 4, terminou as 4. Nisso já terminou lá também as 4. Então o cara fica trabalhando o tempo todo. Isso é bom para a operação em si, é bom. Mas é legal que dá para operar com 2 pessoas. Foi o que a gente fez lá. Eu vou fazer o seguinte, apesar de estar bebendo aqui a minha Czech Premium Lager, eu vou abrir a lata para mostrar para vocês como é que ficou o resultado final, né? Óbvio. Eles têm rotuladora lá também, mas no dia a rotuladora estava emprestada para um outro camarada, então eu vou rotular essa cerveja aqui. Vou rotular ela aqui, do meu jeito. Obviamente não vai ficar perfeito igual os caras, aí ó. Que é, rapaz. Claro que essa cerveja não é minha, essa cerveja é da Roy Cervejaria. Inclusive,
vai ter um evento, dá uma olhada no Instagram deles, vou deixar o Instagram deles aí embaixo. Acho que é dia 29 ou 30 de setembro de 2023 ou dia 1º do 10, entendeu? De outubro, beleza? Mas aí dá uma confirmada lá com eles. Vou abrir aqui. Essa cerveja já faz mais ou menos umas 2, 3 semanas que eu envasei. Então, para mostrar que o negócio funciona bem, cara. Porque assim, lógico, eu mantive refrigerada, mas olha lá, clarificação perfeita, nada de oxidação. Agora fazendo um parênteses rapidinho, as cervejas dele, da Roya, são equilibradíssimas, são cervejas bem legais mesmo. E ele vende outras cervejas lá também. De vez em quando eu dou uma passada lá que é bem bacana. Rony, parabéns pela breja, isso eu já falei pra ele, mas eu tô repetindo aqui. Galera, muito obrigado por assistir, tamo junto. Eu vou continuar na minha cervejinha, porque hoje é sexta-feira, brincadeira, terça-feira, mas é dia de beber também. Tamo junto. Cheers! Sabe que é o seguinte, quanto maior for a largura do orifício que a gente quer, do orifício que a gente quer vedar,